Pronto, então, todos vocês já terão visto uma peça como esta, exposta ou mesmo pendurada no casco de algum navio de maior dimensão, navios geralmente mais antigos. Também serve muitas vezes de emblema, portanto, quando se quer relacionar alguma coisa com a Marinha, é aparecer o design, portanto, de uma peça como esta. A peça, o âncora tem várias designações, portanto, aparece-nos aqui uma série de termos. De facto, esta peça não é aquela que nós utilizamos na náutica de recreio. Aquilo que nós utilizamos na náutica de recreio são âncoras como estas, tem outras designações, como CQR, Danfor, Brittany, Bruce, Delta, Coba, portanto, há uma série delas. Mas, de facto, e estas são normalmente âncoras que se designam também sem cepo. Às vezes também se utiliza na náutica de recreio fateixas, portanto uma peça como esta que está aqui, que tem vários braços. Reparem que tem sempre um múltiplo de mais de 3 braços, portanto esta aqui por acaso tem 4, mas podia ter 6, normalmente são números pares. E porque às vezes aparece nos exames uma pergunta que é: quantos braços tem uma fateixa? Não é uma pergunta para vocês porem lá que tem X número de braços, mas é uma pergunta de escolha múltipla, e então propõe, tem 1, tem 2, 3 ou mais braços. Portanto, uma fateixa tem sempre 3 ou mais braços. Normalmente até é sempre números pares. Ora bem, sobre estas âncoras que aparecem aqui, Brittany, Danfor, etc., não vos vão fazer perguntas, não vão pôr questões, mas vão-vos pôr questões sobre esta, a âncora tipo almirantado. Portanto, esta que vocês já viram ali mais atrás, no slide mais atrás. Ora bem, vamos começar, como tudo na vida, pelo início, e o início vamos ter aqui, no princípio, aqui na parte cimeira da âncora, vamos ter aqui o anete. Portanto, no anete nós vamos colocar o quê? Vamos colocar ferro, vamos colocar uma corrente de ferro ou aço. E essa corrente vai fazer depois a ligação à embarcação, portanto, ao navio. Não significa que isso vamos lhe chamar uma amarra, portanto, essa amarra seja toda feita de corrente, mas é importante que tenha alguns metros iniciais, 3, 4, 5 metros, em corrente de ferro ou aço. E depois pode ter um cabo. Ora bem, aqui na âncora temos então o anete, a seguir temos a haste, portanto, que é aqui o corpo principal aqui da âncora. Ela é atravessada, portanto, pelo cepo, aqui no orifício que chamamos a nós. Tem aqui o cotovelo. O cotovelo está aqui numa cor diferente, porque normalmente não é questão que apareça nos exames, portanto, isto para dizer que nos exames às vezes põem-vos um diagrama como este e aparecem lá três espaços em branco. Portanto, nunca sabemos quais são, quais perguntas que vão pôr, quais são os nomes que eles vão pedir para designar, de maneira que nós vamos passá-los aqui a todos. Vamos continuar, portanto, cá em cima, repare, tem o anete, temos a haste, o corpo da âncora, temos o cepo, que atravessa aqui a haste na nós. Depois cá em baixo, então temos a cruz. Para termos uma cruz, temos 2 braços. Bem, portanto, uma cruz tem 2 braços. Na extremidade do braço, temos as patas. Bem, temos a pata. Na extremidade da pata, então temos a unha. Okay? Portanto, temos a unha. E depois ainda temos aqui a orelha. Portanto, a orelha também não tem muita importância, mas de facto pode aparecer nos exames. Portanto, estas são as designações que nós temos aqui para a âncora. Vou repetir aqui muito rapidamente. Portanto, vamos começar pelo anete, depois a haste, depois temos ali o cepo, atravessa aqui a cruz na nós, depois cá em baixo temos a cruz com os 2 braços, depois a pata, portanto, realmente temos uma pata na extremidade de cada braço, né? E depois na extremidade da pata, então temos as unhas. Nós, posteriormente, iremos dizer que uma embarcação fica bem fundeada quando fica unhada. Unhada. Portanto, a expressão unhada vem da extremidade da pata, que é a unha. Ora bem, continuando.
Uma amarra, portanto, como eu há bocado expliquei, nós a seguir ao anete temos um bocado de corrente, e depois podemos ter um bocado de cabo, chama-se isto um cabo de massa, chama-se isto um cabo de massa. A corrente deve ser, e a amarra deve ser comprada em função do comprimento da embarcação e também do tipo de fundeio que se pratica. Quando são embarcações de pequena dimensão, geralmente as empresas, as lojas de apetrechos náuticos já têm estes conjuntos feitos, portanto é só uma questão de depois discutirem o preço, regatearem o preço e também ver, porque há umas âncoras que são, deste tipo de âncoras, há umas que são melhores para a areia, outras são melhores para o lodo, outras que indiferentemente funcionam nos dois tipos de solo, portanto é isso que depois vocês têm que analisar. Ora bem, onde é que nós guardamos estes apetrechos todos? Estes apetrechos todos são guardados no paiol da amarra. O paiol da amarra é um compartimento, um pequeno compartimento que existe geralmente à proa, sempre à proa das embarcações. Porquê que é à proa? Porque a amarra, portanto, a âncora vai sempre ser colocada na proa da embarcação, portanto, não faz sentido ter a amarra lá atrás, na embarcação, na popa, para depois querermos fundear e vir a correr, colocar a amarra na proa. Portanto, ela está já no sítio indicado. Podemos ter um guincho elétrico, como é aqui este caso, tem aqui um guincho elétrico, mas podemos também não ter. Esta embarcação, por exemplo, não tem nenhum guincho elétrico. Esta aqui eu não consigo ver bem, porque a fotografia não é minha, mas provavelmente também não terá nenhum guincho elétrico. E então lançamos a amarra, lançamos a âncora com as mãos, com as próprias mãos. Às vezes é conveniente ter umas luvas em cabedal, daquelas que se utilizam para soldar, isto para proteger as mãos, não só às vezes da ferrugem, como também do lodo que às vezes o ferro traz. Portanto, o paiol da amarra é o lugar onde guardamos a âncora. Vamos fundear. O que é que nós precisamos de saber antes de fundear? Portanto, é fundamental que a gente saiba qual é a distância que temos até ao fundo. Portanto, estamos num determinado plano de água, não vamos fundear se tivermos 100, 200, 300 metros de profundidade. Portanto, provavelmente ninguém tem ferro, ninguém tem uma amarra para uma profundidade dessas. Depois, outra coisa que é importante saber, que é o tipo de solo. Portanto, o solo quer-se de boa tensa. Reparem aqui no termo, boa tensa. O que é isto de boa tensa? É a qualidade do solo. Portanto, um solo de argila, de areia, por exemplo, são solos de boa tensa, são solos onde a âncora fica bem unhada, porque se tivermos solos, por exemplo, de pedra, né, ou solos que são formados por tapetes de algas ou com solos com declives muito acentuados, são solos de má tensa. Portanto, se são solos de má tensa, não é inconveniente nós tentarmos fundear nessa zona, porque porventura o ferro não fica unhado. Okay? Quando o ferro não fica unhado, há uma expressão para mencionar isso. Mais à frente iremos voltar a falar nisso, mas diz que a embarcação ficou à garra. Portanto, a embarcação à garra significa que não ficou bem fundeada, não ficou unhada. Ora bem, antes de fundear, outros dois aspectos que precisamos saber: a direção do vento e da corrente. Porque nós vamos colocar a nossa embarcação sempre aproada, sempre aproada ao vento, à corrente ou ao elemento predominante, portanto, aquele que for predominante. Podemos ter eventualmente a corrente num sentido, o vento noutro, ligeiramente diferente. Nós vamos colocar a embarcação contra o elemento que for predominante. Se tivermos dúvidas, nós podemos ver o vento perfeitamente, até por uma indicação de uma bandeira que se tenha, colocando o dedo molhado e ver de que lado é que sentimos o vento, porque ficamos com mais sensibilidade. Portanto, mas se não tivermos isso, também podemos olhar para as outras embarcações que tiverem ali nas imediações e ver como é que as outras estão, porque nós vamos ficar obrigatoriamente paralelo às outras embarcações. Portanto, devemos ter atenção a isto.
a direção do vento e da corrente, a direção do elemento que for predominante. Outro aspecto que é importante é a altura e a hora da maré. Nós depois iremos dedicar um destes módulos a falar um bocadinho sobre marés, mas a maré em Portugal, portanto, a diferença entre uma praia-mar e uma baixa-mar, em Portugal pode variar até cerca de 4 metros. Ora, vocês imaginem que quando chegaram ali a um sítio onde queriam fundear, uma baía, uma praia, tinha uma distância ao fundo de 5 metros. E imaginem que estão na praia-mar. Ora, se estão na praia-mar, portanto estão na maré cheia, o que é que vai acontecer daí umas horas? Vão passar, a água vai começar a baixar até chegar à baixa-mar. Agora imaginem que vocês chegaram lá, tinham 5 metros e naquele dia a maré baixa 4. Portanto, significa que daí umas horas vocês vão ter 1 metro de água. Porventura, 1 metro de água, se calhar já não dá para o calado da vossa embarcação, mas mesmo admitindo que ainda desce para o calado da embarcação, portanto 1 metro de água significa que estão praticamente na arrebentação. Ora, ninguém vai querer estar fundeado num sítio onde está a ocorrer a arrebentação, portanto com ondulação, que não é nada conveniente, para além de não ser nada cómodo. Ora bem, nós temos aqui este diagramazinho com 3 embarcações, no fundo, a mesma embarcação, mas colocada em 3 posições diferentes, a posição A, B e C, portanto, aqui em náutica diríamos que era a posição Alfa, Bravo e Charlie. Reparem que aqui a embarcação Alfa, a primeira, a embarcação A, praticamente tem a amarra quase na vertical, quer dizer, ela faz um pequeno ângulo, mas está praticamente quase na vertical em relação à posição da embarcação. A embarcação Bravo já temos aqui uma curva acentuada aqui com algum cotovelo. A embarcação C, então já temos uma distância muito mais significativa. Ora, qual é que seria a posição correta? Admitindo que isto são exatamente a mesma embarcação, de facto estão em situações diferentes. Ora bem, a posição mais correta é a posição C. Isto porquê? Porque, reparem, aqui o ferro amarra, portanto, aproxima-se muito aqui do fundo marinho. Portanto, nós precisamos que a amarra, precisamos que o ferro faça pressão, mas na horizontal, porque se fizer na vertical, como está aqui o caso, portanto, a embarcação nunca vai unhar em condições, portanto, a embarcação nunca vai ficar fundeada em condições. Já vamos ver a dinâmica disto tudo, aqui com outros slides. Poderiam perguntar, então, e quantidade de amarra que é conveniente deixar? Porque, obviamente, a embarcação na posição C deixou muito mais amarra do que deixou a embarcação na posição alfa ou na posição bravo. Portanto, o recomendável é multiplicar por 5 ou por 6 a altura do fundo. Portanto, se eu tiver aqui, imaginemos que eu tinha aqui 5 metros de profundidade, então eu vou multiplicar ou por 5 ou por 6, ou vou ter 25 ou vou ter 30 metros. Okay? Portanto, 30 metros deverá ser a quantidade de amarra que eu vou largar. Então, mas como é que eu sei a quantidade de amarra? Porque eu vou largando aquilo à mão ou com um guincho elétrico, como é que eu sei que já lá vão 20, já lá vão 30 ou mais metros? Ora, é toda a conveniência, portanto, e depois iremos mostrar isso, marcar a amarra. Como é que vamos fazer isto para fundear? Vamos imaginar que nós temos aqui o fundo marinho, temos aqui o plano de água, temos aqui a nossa embarcação. Vamos largar o ferro, portanto, largamos aqui o ferro e engrenamos a ré. Okay? Com pouco seguimento. O Ricardo, na última aula, na segunda-feira, já vos mencionou esta expressão, pouco seguimento ou muito seguimento. É o termo que se utiliza na náutica para dizer que a embarcação tem movimento, tem deslocação, portanto, e pode deslocar de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Ora, então, temos aqui a nossa embarcação. Desculpem. Ela vai vamos largando aqui a amarra e vai haver a altura em que nós estamos aqui nesta posição.
Okay? Portanto, reparem que a nossa amarra ficou de forma conveniente, portanto, deitada no sol, pelo menos um grande troço dela. Portanto, ficou deitada no sol. Aguardamos aqui uns minutos, e já vamos explicar porquê, mas aguardar uns minutos, depois de termos largado o comprimento da amarra que nós entendemos, não desligamos logo os motores, que é para termos a certeza que estamos bem fundeados. E para isso vamos utilizar, tanto 2 azimutos, e já vamos explicar isso, já vamos explicar o que é isso, portanto é o termo que aqui, então, mas neste curso é a primeira vez que estamos a mencionar. Ora bem, para suspender, portanto, isto é, estivemos aqui, fizemos o que tínhamos a fazer, tomamos uma banhoca, bebemos até uma cerveja a bordo, agora está na hora de ir embora. Então, nessa altura, vamos engrenar avante, portanto, enquanto aqui engrenamos a ré, e vamos engrenar avante, AV é a mnemónica que nós utilizamos para colocar a marcha no sentido da proa. Novamente com pouco seguimento, até porque, reparem, vocês estão a recolher o ferro, seja à mão ou seja por guincho elétrico, é sempre uma manobra lenta, não é? É sempre uma manobra lenta. E com isso estamos a recolher a amarra. Portanto, isso chama-se, a recolha da amarra tem este termo, suspender a amarra. Okay? Portanto, vamos suspender a amarra e até a embarcação, portanto, a embarcação vai avançando até nós estarmos novamente aqui na vertical. Quando estamos na vertical, okay, portanto, já há pouca resistência do ferro e, por isso, simplesmente é fazê-lo subir e colocá-lo novamente no paiol da amarra. Ora bem, vamos imaginar que isto era a costa, tem aqui umas casinhas e tal, umas igrejas e por aí fora. Esta linha vermelha, portanto, era a linha de costa. Esta âncora, depois vamos ver, eu vou-vos mostrar um bocadinho, um troço de uma carta náutica, representa um local onde nós podemos fundear. Portanto, quando vocês virem numa carta náutica uma âncorazinha, significa que podem fundear. Se existir uma âncora com um X vermelho em cima, significa exatamente o oposto. Não podem fundear, ou é zona proibida fundear. Vocês vão se aproximar dali, temos aqui a nossa embarcação, e vamos imaginar aqui uma rosa dos ventos. Claro que esta rosa dos ventos não está cá. Portanto, nós é que temos que imaginar. Temos que imaginar vamos imaginar que temos aqui uma rosa dos ventos, nós queremos fundear aqui nesta posição, portanto, largamos o ferro de acordo com as regras, largamos a quantidade de amarra que nós entendemos, então agora está na altura de desligar o motor. Mas antes de desligar o motor, é de toda a conveniência nós fixarmos 2 pontos em terra. Okay? 2 pontos em terra. Vamos escolher 2 pontos que sejam 2 referências perfeitamente claras. Eu escolhi aqui estas 2, podia ter escolhido outras quaisquer. Okay? Portanto, e vamos, com a ajuda de uma agulha magnética, portanto, uma bússola, portanto, a agulha magnética aqui na náutica, nós vamos fixar os tais azimutos. No fundo, não é mais do que o ângulo, não é? Que uma linha, portanto, imaginária, vai fazer com o norte magnético da posição em que estamos. Ora bem, vamos fixar 2 pontos, okay? E vamos aguardar uns minutos. Se ao fim de 4, 5 minutos a nossa embarcação não fez variar estes azimutos, portanto significa que estamos bem fundeados. Agora, se continua a haver variação, então significa que estamos longe de estar bem fundeados. Se não tivermos, se quisermos ser mais práticos e se estivermos suficientemente afastados de terra para não haver o risco de virmos para cima de terra ou de outras embarcações, também podemos fazer isto a olho, fixando um telhado, uma árvore, um telhado e uma árvore. Portanto, é sempre conveniente nunca, imediatamente após largar a amarra, desligar o motor e dar a operação por concluída. Portanto, tem muita cautela. Fundear não é difícil, mas tem regras para ser feito, que é para que não haja surpresas. Se estivermos sozinhos por ali, é relativamente pacífico, se estivermos bastante afastados da terra. Agora, se tivermos outras embarcações nas proximidades,
pode se tornar perigoso, podemos pôr em perigo a nossa embarcação, a embarcação das outras pessoas, portanto, o que não é de todo conveniente. Ora bem, há bocado eu mencionei que largávamos 25 metros, ou largávamos 30, ou até largávamos 40 ou 50, conforme aquilo que fosse necessário. Como é que eu sei que vou largar, estou a largar 10 metros, ou 20 metros, ou 30 metros, ou 40 metros? Reparem aqui nesta corrente, estão aqui 4 marcas amarelas, 1, 2, 3, 4. Ora, cada uma destas marcas significa 10 metros de corrente, então significa que aqui está a passar 40 metros de corrente. Se tivesse só uma, seriam 10, se tivessem duas, seriam 20, se tivessem 3, seriam 30, por aí fora. Okay? Portanto, este cavalheiro utilizou estas peças em plástico que se põem nos próprios aros da corrente e que se vendem nas lojas náuticas. Este senhor colocou aqui uma cor diferente para cada 10 metros. Este senhor aqui utilizou umas fitas de eletricista, daquelas de fixar os cabos elétricos, também de cores diferentes, consoante a metragem que tivesse. Este aqui utilizou outro tipo de fitas. Não interessa o sistema que utilizam. O que é preciso é que utilizem algum sistema. Portanto, utilizem um sistema que vos possa permitir ter uma ideia de quantidade de metros é que vocês estão a largar da amarra. Ora, estas marcas que se põem na amarra chamam-se quarteladas. Okay? Portanto, quarteladas são marcas que se colocam na amarra para medir o espaçamento da mesma. Ok? Portanto, não se esqueçam de fazer isto, porque quando se compra uma amarra, nada disto vem feito, portanto, isto é feito pelos próprios. Geralmente utiliza-se 10 metros, 10 em 10 metros. Podem não fazer com 5 em 5, ou 25 em 20, ou 20 em 20. É à vontade, claramente, do freguês. Mas façam alguma coisa. Ora bem, vamos olhar aqui para uma âncora, que por acaso é de anfora, mas é indiferente, podia ser outra qualquer. Portanto, quando nós largamos a âncora e ela está deitada no solo, reparem, nós largamos a âncora, colocamos a máquina à ré, com pouco seguimento vamos dando à ré, e o que é que vai acontecer? Vai começar a haver alguma tração. Okay? E à medida que essa tração aumenta, a pata da âncora, mais a respectiva unha, começam-se a cravar no solo, de tal forma que vai haver uma altura que a resistência é suficiente para fixar a embarcação numa determinada posição. É por isso que nós precisamos aqui, a seguir à âncora, precisamos de corrente de ferro-aço. Por quê? Porque obriga a que a âncora esteja perfeitamente deitada. Não é só o ferro, que a âncora que faz tem um efeito dinâmico sobre a manobra, mas também a porção de corrente que nós temos aqui. Portanto, ela é fundamental. Se nós tivéssemos aqui, em vez de uma corrente de ferro-aço, tivéssemos um cabo, portanto, o cabo não teria peso suficiente para ajudar. Portanto, ela eventualmente poderia também unhar, mas a manobra seria sempre muito mais difícil do que tendo ali um troço de corrente de ferro-aço. Já agora quero-vos dizer que a Treino Mar tem várias embarcações, tem 6 embarcações próprias, e depois ainda opera com mais algumas de entidades que excedem. Nas embarcações maiores, estamos a falar de embarcações de cerca de 10, 12 metros, nós só temos corrente, não temos cabo, né? Portanto, nas âncoras. Portanto, temos corrente de 60 metros de corrente. Portanto, o que nos dá uma tranquilidade muito grande quando fazemos a manobra de fundear. Ora bem, isto é quando unha. O contrário, já mencionei isto, disse suspender o ferro. Okay? Quando nós, portanto, depois de termos estado fundeados, pomos a máquina avante e vamos recolhendo a amarra, okay? Até chegarmos a uma posição em que estamos praticamente na vertical. Ora, quando estamos na vertical, não é, onde deixamos o ferro, a resistência que temos é apenas do torrão de argila ou de areia, do que for, que estiver em cima da pata. Portanto, faz ali uma pequena resistência inicial, mas depois libertam e nós fazemos a recolha pacífica do ferro. Okay? Portanto, isto deve ser feito sempre na vertical, não vale a pena estar portanto, a fazer grande pressão se a embarcação não está exatamente na vertical.
De outra forma, estamos a esforçar um guincho elétrico, se for caso do guincho elétrico, ou estamos a passar por uma trabalheira desgraçada, portanto, e a suar as estupinhas para conseguir recolher o ferro, para suspender o ferro. Ora bem, agora imaginem que quando nós estávamos a tentar suspender, aqui assim apanhávamos um cabo de aço, uma armadilha de pesca, coisas que estão, infelizmente, tanta coisa que está abandonada aí por algumas zonas marinhas, e não conseguimos suspender. Ora bem, há uma operação que nós podemos fazer preventivamente. E qual é essa operação que nós podemos fazer preventivamente? É, antes de lançar o ferro, aqui na zona da cruz, reparem, portanto, aqui na zona da cruz, nós amarrarmos um cabo. Okay? Lançamos o ferro, mas temos aqui um cabo preso. E este cabo, portanto, tem uma boia, portanto, na sua extremidade, okay? E essa boia vai ficar na zona do ferro. Portanto, nós afastamos, ok? Eu penso que tenho aqui um diagrama para mostrar isso. Portanto, temos aqui o ferro, reparem, temos aqui uma boia presa na zona da cruz, portanto, e a embarcação ficou lá mais para trás e a boia ficou por aqui, ok? A boia ficou por aqui. Chama-se esta boia, este cabo, aliás, chama-se este cabo um cabo de arinque, portanto, que é um cabo que serve para safar o ferro. De que forma? De que forma? Reparem, quando eu estou a tentar suspender, se eu sinto que está alguma coisa aqui a não me deixar movimentar o ferro, o que é que eu vou fazer? Vou avançar para essa boia, ela está presa aqui assim na zona da cruz, e então eu vou suspender aqui pela cruz. Quando eu suspendo aqui pela cruz, ou se tivesse aqui uma armadilha, um cabo de aço, outra coisa qualquer, na pata acabava por cair. Okay? Portanto, o arinque é algo que se faz na hora, portanto, se houver necessidade, portanto, as zonas, por exemplo, vamos fundear ali na Baía de Cascais. A Baía de Cascais é uma zona onde nós podemos fundear nos dias muito tranquilamente, passar ali umas horas e vir embora sem qualquer problema. Noutras alturas, portanto, queremos suspender e temos surpresas. Okay. Portanto, não temos um cabo de arinque, podemos usar um cabo qualquer solteiro, portanto, que exista na embarcação, utilizamos uma boia, a boia, não tendo uma boia própria, podemos utilizar uma defensa, portanto, o Ricardo também já vos falou nas defensas no primeiro dia, são aquelas boias que se põem no bordo da embarcação para proteger o casco, elas flutuam, portanto, então utilizamos um cabo e uma defensa, e improvisamos ali um arinque na hora. Portanto, e pode levar mais 2 minutos a fazer isto, mas pode evitar que vocês passem longos minutos ou longas horas a tentar suspender um ferro que ficou preso no fundo, ou, porventura, até perder definitivamente o ferro. Okay? Portanto, é isto que acontece, tem aqui o cabo da amarra, tem aqui um bocado de corrente e tal, a âncora, e então temos aqui o cabo de arinque. Mais umas dicas, fundear, não se esqueçam que é sempre contra o vento, contra a corrente, contra o elemento predominante. Outra coisa outro assunto que têm a ter atenção é que vocês chegaram a uma zona onde pretendem fundear e até pode estar bom tempo naquela altura. Mas ao fim de algumas horas as coisas podem começar a inquinar, o vento pode começar a crescer, a ondulação, quando o vento cresce, a ondulação também acompanha, e então, e vocês tencionam ainda ficar lá, porventura até passar a noite naquele local, então é bom que façam mais alguma coisa. E o fazer mais alguma coisa pode significar lançar um segundo ferro. Ora, lançando um segundo ferro, portanto, as embarcações, dependendo da classe delas, são obrigadas a ter 2 ferros, 2 amarras, então, lançando 2 ferros, nós vamos ter sempre os ferros presos à proa, portanto, um bocadinho mais para bombordo e outro um bocadinho mais para estibordo. Portanto, com uma diferença de cerca de 15 a 30 graus um do outro. Não convém abrir muito mais do que isso, porque a volta de 15 graus era o ideal. Também tenham atenção que se estiverem numa baía onde tenham mais embarcações, façam esta manobra com
com correção, com muita correção e com respeito pelos outros, não esquecendo que se o vento mudar, as nossas embarcações todas vão girar. É verdade que elas vão girar todas no mesmo sentido, portanto, à partida vão girar todas no mesmo sentido, mas se cada uma das embarcações tiver um comprimento de corrente muito diferente dos outros, portanto, é natural que estes círculos que aparecem aqui se sobreponham e então pode haver riscos de colisão desnecessariamente. Como vos disse, este é um troço aqui de uma carta náutica. Há bocado já mencionei que nós vamos fundear em locais que sejam seguros. Os melhores locais para fundear são os locais de boa tensa. Boa tensa. Esta expressão porventura não vos é familiar. Portanto, são os fundos, por exemplo, de areia ou de lodo ou de argila, são fundos de boa tensa. Como é que eu sei se o fundo é boa tensa ou má tensa? Ora bem, as cartas náuticas têm essa informação. Reparem aqui, está aqui um R, okay? Está aqui um R de rocha, okay? Está aqui um A de areia, está aqui outro A de areia, portanto aqui há um misto de rocha e areia aqui nesta zona. Isto é um bocadinho de carta ali da zona de Lagos, portanto Ponta da Piedade, até Portimão. Essa informação reside nas cartas náuticas, como também reside a profundidade. Portanto, este número que eu estou aqui a sublinhar com o cursor é a profundidade que existe neste local. Okay? Aqui temos aqui uma linha que por acaso não se vê, vou tentar encontrar aqui outra, que também não está à vista, mas estas linhas que vocês veem aqui significam que existem pontos com profundidades idênticas, portanto são linhas de batimétrica, mas isso depois, para outras alturas, poderemos voltar a falar nisso. Também reparam aqui que há aqui umas âncoras. Okay? Portanto, estas âncoras significam que é zonas de fundeador, portanto aqui é perfeitamente possível fundear. Pronto, isto é dar-vos só aqui um cheirinho de um bocadinho de uma carta náutica. Noutras alturas, portanto, poderemos ver outras coisas. Ora bem, âncora flutuante. Aquela âncora as âncoras que temos estado a falar até agora são âncoras de ferro, que têm que ir ao fundo. Agora imaginem que vocês estavam numa zona com 300, 500, 1000 metros de profundidade. Ninguém anda com um ferro e uma amarra para profundidades dessas. Okay? Portanto, quando se faz navegações, portanto, para longe, é conveniente ter connosco uma âncora flutuante, que no fundo é um saco em lona, parece ter um aspecto do funil, porque ele é roto na extremidade. Portanto, aqui esta extremidade é rota. E esta âncora serve para estabilizar a embarcação. É claro que não fica fundeado como fica com o ferro, com uma âncora, mas consegue estabilizar a embarcação. Pode ser utilizado como aqui, por exemplo, este navio está aqui a utilizar, colocado à proa, colocado aqui à proa, portanto estabilizou a embarcação, vai manter a embarcação sempre aproada ao vento, à corrente, portanto a todos os elementos, okay? Mas também pode ser utilizada, portanto, e falaremos nisso quando falarmos em segurança da navegação, para colocada à popa, mas para o outro efeito, para travar a marcha da embarcação. Embarcações que não fiquem bem fundeadas, pois pode-lhes ocorrer isto, não é? Se o dono lá está e não consiga ligar o motor, quando dá conta que a embarcação está à garra, portanto isto é o que pode contar. A embarcação completamente à deriva, e acaba por ser maltratada junto à costa. É? Nós costumamos dizer que o alto mar não tem perigo nenhum, o que tem perigo é a costa. Portanto, aí é que as coisas tendem a correr muito, muito mal. Mais uns termos, temos aqui o escovém. O escovém é um orifício que existe no casco das embarcações, e pela fotografia vocês estão a ver que não é uma embarcação de recreio destas de menor dimensão, portanto estamos a falar de uma embarcação já com uma grande dimensão. Este é um orifício que existe junto à proa da embarcação, portanto ali nas amuras, e que serve para guardar a amarra. Portanto é um orifício que de forma tubular serve para amarrar a amarra.
Já ao contrário, embarcações de miúdas, embarcações pequenas, de pequena dimensão, muitas vezes existe à proa, essas embarcações, existe ali uma argolazinha. Esta argola chama-se um arganel de proa, mas é indiferente. Existe uma argola e lá está colocado um cabo, está permanentemente colocado lá um cabo. Este cabo tem várias funções, a designação deste cabo é bolsa, chama-se bolsa, é isto. É um cabo que pode servir para, olha, para amarrar uma fateixa, por exemplo, há bocado mencionamos, também serve para amarrar a embarcação ao cais, por exemplo, ou então, também lhe chamam muitas vezes este cabo, o cabo do reboque. Portanto, de facto, mas a designação técnica dele é uma bolsa. Peço desculpa. Mais uma expressão meio estranha para vós, para a maior parte de vocês, particularmente aquelas pessoas que nunca andaram num veleiro, não têm nenhuma relação com veleiros ou nenhuma prática. Mas mesmo não percebendo nada de velas e veleiros, não é difícil entender que um veleiro tem que, para se deslocar por ação do vento, tem que ter uma vela. Para ter uma vela tem que ter um mastro ou mais, pode ter mais 2, 3, etc. Um mastro para se manter aqui na vertical tem que ter vários cabos a segurá-lo. Okay? Todos estes cabos têm designações diferentes, eu vou poupá-los a isto, mas vou ter que mencionar aqui um cabo que segura o mastro no sentido de vento. Reparem, está aqui a proa da embarcação e está aqui bem grosso porque tem uma vela ainda por cima, é aproveitado para enrolar uma vela. Okay? Está aqui um cabo, portanto, existe aqui um cabo e depois está uma vela. Há embarcações que a têm, outras não têm, as mais modernas têm sempre. É sempre aproveitado. Ora bem, este cabo chama-se STAI. Portanto, STAI ou STAI real, portanto, é a designação deste cabo. Este cabo faz aqui com o convés da embarcação um determinado ângulo. Portanto, este cabo, eu estou aqui a sublinhá-lo aqui em vermelho, e faz aqui com o convés um determinado ângulo. 60, 70 graus, se calhar mais 70 do que 60, faz um determinado ângulo. Esta embarcação está fundeada e percebe-se aqui a amarra a cair praticamente no mesmo sentido que vem o STAI. Portanto, eu estou aqui também a sublinhar. Portanto, está aqui a amarra. Esta amarra também faz um determinado ângulo com a linha d'água. Ora bem, quando o ângulo feito entre o STAI e o convés é idêntico ao ângulo feito entre a amarra e a linha de água, dizemos que a embarcação está a pique de STAI. Okay? Porque se não tiver a pique de STAI, por exemplo, imaginem que estava uma forte ondulação, forte corrente, e a embarcação começava a abrir, portanto, isso seria um sinal de perigo para o nosso fundeio. Portanto, isso é de todo evitar. Portanto, pique de STAI diz-se quando uma embarcação está, quando o ângulo feito entre o STAI e o convés é idêntico ao ângulo feito entre a amarra e a linha de água. Portanto, isso significa que está tudo bem e que a manobra foi feita na perfeição. Mas, atenção, para aquelas condições de tempo, porque se o tempo piorar, isto pode não corresponder à verdade. Portanto, é bom, de vez em quando, observar a amarra. Agora vão-me dizer assim, mas a minha praia não é veleiros, eu nunca vou ter um veleiro na vida, não é isso que eu quero. Eu quero uma lancha, etc. Ora bem, nas lanchas, obviamente, não tem mastros, não tem estais, não tem nada disso, mas não é complicado ir à proa e ver se a amarra cai mais, assim, no sentido mais próximo da vertical, não é? Portanto, faz aqui um ângulo mais próximo dos 90 graus do que esta aqui que faz um ângulo mais próximo dos 20, dos 25, 30 graus. Okay? Portanto, isto é de evitar o máximo possível, porque significa que a embarcação não está fundeada. E acreditem, meus amigos, que eu já vi nas praias muita gente a correr atrás das embarcações, porque depois largou a embarcação, fundeou, foi dar umas braçadas e correu tudo mal. Ora bem, vamos falar aqui então de alguns conceitos para terminar esta matéria. Portanto, a amarra, que é a ligação que deve ser feita de corrente ou aço entre a âncora e a embarcação,
portanto, na âncora, naquela peçazinha que é o anete. Ir à garra ou garrar é arrastar o ferro sem que consiga unhar, portanto, ir à garra ou agarrar. Largar o ferro não tem nada que saber, é largar o ferro, portanto, mandá-lo para dentro de água. Suspender é o contrário, portanto, é recolher. Portanto, é recolher o ferro, recolher a âncora. Unhar é quando o ferro ficou unhado, quando fica preso ao fundo pela unha, naturalmente. Né? E o arinque, que é o cabo amarrado ao ferro, que serve para safar o ferro, em caso seja necessário. Vamos falar aqui um bocadinho da legislação. Eu não vos vou massacrar com legislação, mas vamos abordar aqui alguns artigos que são referidos aqui neste Decreto-Lei 93 de 2018, porque este é o regulamento da náutica de recreio atual. Até esta data nós tínhamos um regulamento de 2004. Esse regulamento foi revogado a partir da publicação deste, só que este decreto-lei carece ainda de uma série de portarias que ainda estão por ser publicadas, portanto, que virão regulamentar muitas outras coisas, como forma de fazer no futuro os exames, etc. Mas isso vamos deixar por outras conversas de café. Vamos àquilo que nos importa. A legislação, vou referir apenas aqui alguns aspectos, como disse, portanto, aqui no artigo 1, refere-se aqui a quem é que isto é destinado. Portanto, é destinado a todas as embarcações de recreio e aos respectivos equipamentos e materiais e aos seus utilizadores. Portanto, tudo o que é embarcações de recreio, os equipamentos que existem dentro das embarcações de recreio e os utilizadores das embarcações de recreio, portanto, estão sujeitas ao Decreto-Lei 93 de 2018, portanto, e estão dentro do cumprimento disto. Chamar a atenção apenas aqui a esta 3B, que é o que é que não está abrangido por este coisa. Portanto, canoas, caiaques, cocos, portanto, aquelas gaivotas que vocês vêm alugar nas praias, não estão abrangidas por este decreto-lei. Okay? Portanto, isso não faz parte daqui disto, da náutica de recreio. Por conseguinte, esse tipo de materiais não se pode afastar a mais de 300 metros da praia. Okay? Nós, náutica de recreio, não nos podemos aproximar a menos de 300 metros da praia. Portanto, se quiserem, 300 metros da praia é a nossa fronteira para poder navegar. Okay? Portanto, tenham atenção a isso, porque no verão, às vezes há a tentação de ir com a mota d'água, ou com a embarcação, ou até com a vela, até muito próximo da praia, para mostrar as habilidades à namorada, à família, etc. Portanto, atenção, que essa tentativa de se aproximar a menos de 300 metros da praia pode ter custos desnecessários. Ora bem, a classificação contra a zona de navegação. Portanto, as embarcações de recreio, portanto, ER, embarcação de recreio, são classificadas quanto à zona de navegação em embarcações tipo 1. O que é este tipo 1? Portanto, são embarcações que, na verdade, não têm limite de área para navegar. Portanto, são embarcações que, se vocês quiserem hoje fazer uma travessia do Atlântico, dar uma volta ao mundo, ou até simplesmente ir daqui aos Açores, vocês têm que ter uma embarcação tipo 1. Portanto, é uma embarcação oceânica. Como onde compreender, é uma embarcação que terá que ter muito mais equipamentos e ter uma concepção de construção diferente, não é? Mas há de ter muito mais equipamentos de segurança e de navegação que há de ter uma embarcação que é para andar apenas ali na barragem de Castelo do Bode ou aqui no estuário do Tejo. Okay? Depois temos a embarcação tipo 2, que é a embarcação que pode navegar até 200 milhas da costa. Portanto, não é um tipo de classificação que se utilize muito aqui porque não tem grandes benefícios. Depois temos a embarcação tipo 3, esta sim também é muito popular,
Portanto, a embarcação tipo 3 é concebida e adequada para navegar até uma distância não superior a 40 milhas da costa. Portanto, reparem, desde que vá 40 milhas paralelo à costa, e milha aqui, portanto, estamos a falar de uma milha marítima, penso que o Ricardo terá falado nisto, mas uma milha marítima são 1852 metros. Ok? Portanto, 40 milhas da costa, estamos a falar de qualquer coisa como 70 quilómetros da costa, 70 e tal quilómetros da costa. Portanto, desde que se faça essas 40 milhas da costa, podemos ir paralelo da costa, permite fazer todo o território continental, permite fazer grande parte do Mediterrâneo, portanto, sem grandes problemas. Portanto, por isso este tipo de embarcação é muito popular. E depois temos a embarcação tipo 4, que é embarcações para navegação em costeira restrita, portanto, no fundo, que é próximo da costa. Reparem, pode navegar até 25 milhas de um porto, o Porto de Abrigo, ok? Portanto, 25 milhas de um porto de abrigo. Se tivermos dois portos de abrigo, por exemplo, 50 milhas um do outro, podemos perfeitamente ir de um para o outro, porque são 25 milhas para lá e 25 milhas para cá. E o máximo afastados da costa, 6 milhas. Portanto, 6 milhas da costa. Portanto, isto para a embarcação tipo 4. E depois temos a embarcação tipo 5. A embarcação tipo 5 é a embarcação concebida e adequada para navegar em águas abrigadas ou águas interiores. Portanto, num raio de 3 milhas de um porto de abrigo. É claro que se as minhas pretensões é andar dentro de uma barragem, perfeito, a embarcação tipo 5 é mais se adequa a isso. Se eu pretendo ir daqui até Cascais, ok, Pacífico, eu daqui até Cascais, Lisboa até Cascais, tenho várias marinas que podem servir como porto de abrigo, depois ainda tenho Oeiras, tenho Cascais, como é 3 milhas para cada lado, não é? Portanto, dá perfeitamente para ir navegar daqui até Cascais. Agora, tenham atenção, uma embarcação tipo 5 é uma embarcação que não precisa de ter luzes, okay? Não precisa de ter luzes, por isso não precisa, não tendo luzes não pode navegar à noite, não é? Não pode navegar à noite. E se for movida exclusivamente a remos, okay, não pode navegar para além de 1 milha da costa. Mas, meus caros, 1 milha a remos, reparem, 1852 metros, é muita milha, ok? Portanto, porque depois é mais a corrente, mais o vento e mais o cansaço que isso pode tudo acarretar. Portanto, 1 milha está perfeitamente bem ajustado e não é para todos os físicos. Motas de água e pranchas motorizadas só podem navegar entre o pôr e o nascer do sol. Okay? Portanto, a partida não tem luzes também, portanto, está perfeitamente de acordo com o que está na lei. Há exceções a isto. Claro que há exceções a essas coisas todas, que podem ser previamente autorizadas pela Autoridade Marítima Nacional. Isso normalmente são exceções que são pedidas através de clubes, de competição, de federações de motonáutica, etc., para competições e coisas do género. Agora tenham atenção, todas as embarcações que vimos aqui neste slide aqui anterior, tipo 1, 2, 3 e 4, são embarcações que têm que ter comunicações a bordo. Okay? A carta de marinheiro, tal como está, só permite que vocês andem com uma embarcação tipo 5. Porquê? Porque a embarcação tipo 5 é a única que não tem comunicações. Não tem comunicações a bordo, portanto, podem perfeitamente andar com a embarcação tipo 5. Com a embarcação tipo 4 já não podem. Portanto, o que se pode transformar numa limitação. Se vocês quiserem navegar um bocadinho para além das 3 milhas de um porto de abrigo, já era conveniente terem uma embarcação tipo 4. Mas não podem navegar com uma embarcação tipo 4 porque vocês não têm, uma pessoa que tem a carta de marinheiro não fica com competências de comunicações. Portanto, ou faz patrão local, ou então tem que fazer o exame de comunicações, que é um exame à parte. Já está incluído um patrão local, mas para marinheiro não está incluído, portanto tem que ser feito à parte. Portanto, falamos aqui já da embarcação tipo 5. Agora, classificação quanto ao tipo de casco.
portanto, classificação das embarcações de recreio quanto ao tipo de casco. Isto não é complicado também de perceber. Podem ser embarcações de boca aberta, se for uma embarcação a remos, parcialmente aberta, se tiver uma cabinezinha, mas na sua essência a embarcação é aberta. Temos embarcações fechadas, já vos vou mostrar um caso, e também embarcações com convés. Okay? As aulas práticas aqui na Treino Mar normalmente são feitas em embarcações com convés. Okay? Já vos vou mostrar, portanto, boca aberta, portanto, uma embarcação a remos, parcialmente aberta, então é uma embarcação de treino de mar, perfeitamente ajustada ao marinheiro, portanto, tem aqui uma cabine à proa, depois tem aqui a zona do poço, onde cabem 5 pessoas, portanto, neste caso. Aqui já temos uma embarcação fechada, já aqui uma lancha já com uma dimensão simpática, não é? Mas tem a abertura aqui pela popa, mas no seu cerne é uma embarcação fechada. E depois está aqui outra embarcação da Treino Mar, o Geodreams, portanto, que é outra embarcação com convés. Portanto, reparem que tem uma zona aqui estrutural, portanto, por onde as pessoas podem circular, tem uma cobertura, portanto, sobre as cabines, tanto casas de banho, etc., que existem no seu interior. Portanto, tipo de casco, boca aberta, parcialmente aberta, fechada ou embarcações com convés. Depois temos a classificação de embarcações contra o meio de propulsão. Também não é complicado perceber isto. Tanto se são a remos, é remos. Portanto, não é porque não tem outra forma de se deslocar. Depois temos embarcações à vela, que elas deslocam essencialmente por ação da vela. Depois temos embarcações a motor, que só têm um motor para se deslocar. E depois ainda temos embarcações que podem ser indiferentemente, portanto, podem se deslocar indiferentemente à vela ou a motor. Portanto, têm capacidade para as duas situações. Vamos ver aqui também um exemplo. Portanto, a remos, não tem nada que saber. A motor, portanto, esta embarcação só dá para navegar com ela a motor. Remos aqui não seria muito prático, não é? O peso dela já não é para isso. Depois temos aqui embarcações à vela. Reparem aqui esta embarcação, que é um Optimist, portanto, uma embarcação relativamente pequena, que serve para a aprendizagem de vela, mas temos aqui esta embarcação da Treino Mar, portanto, que está a funcionar à vela, ainda que ela tenha motor. Portanto, neste momento o motor não está em funcionamento, portanto ela é uma embarcação à vela. Já esta embarcação que está aqui no canto inferior direito, ela tem vela sim, mas não se está a deslocar exclusivamente à vela. Ela tem um motor ligado, portanto está-se a deslocar pela ação das duas forças. Portanto, aquela que é proporcionada pelo vento na vela e aquela que é proporcionada pela propulsão do motor de explosão. Okay. Vistorias. Ora, este decreto-lei veio, uma das coisas que alterou profundamente foi a questão das vistorias. Antigamente as embarcações chegavam a Portugal, tinham que ser inspecionadas, mesmo sendo novas, e depois a cada 5 anos as embarcações têm que ser inspecionadas. Há inspeções com mais frequência, mas isso é para situações particulares, como por exemplo empresas marítimo-turísticas, etc. Mas isso não vou falar nisso, são situações que não estão abrangidas por este decreto-lei. As embarcações, portanto, agora existe a vistoria chamada vistoria inicial, que podem estar isentos dela se a embarcação, portanto, tiver sido produzida na Comunidade Europeia, tem a marca da Comunidade Europeia, portanto, seja nova. Portanto, se a embarcação for nova, portanto, está livre desta vistoria inicial. Agora, se vocês compram a embarcação a terceiros, portanto, noutro país, e traz a embarcação para Portugal e quer registrar em Portugal, então tem que fazer esta inspeção inicial. Depois temos a inspeção periódica. Esta inspeção periódica, que antigamente era de 5 em 5 anos, passou para 10 anos. Portanto, passou para 10 anos. Agora, atenção, se fizerem qualquer alteração estrutural à embarcação, como, por exemplo, mudança de motor, ou o casco era branco e passou a ser azul, ou resolvi mudar o nome à embarcação, etc. Portanto, essas alterações vão sempre obrigar a uma inspeção, portanto, extraordinária, mas vão sempre obrigar a isso.
E depois ainda pode haver inspeções extraordinárias também por determinação da autoridade. As autoridades passam por uma embarcação, entendem que aquela embarcação não tem e não oferece condições de segurança e de navegabilidade e então exigem, portanto, dão um prazo para uma inspeção, para se marcar uma inspeção extraordinária. Depois temos aqui a responsabilidade de danos terceiros. No fundo, estamos a falar aqui de seguros. Portanto, um seguro obrigatório é um seguro de terceiros. De qualquer forma, quero-vos dizer que antigamente, portanto, até ser publicado este decreto-lei, a responsabilidade, portanto, civil a bordo era apenas da pessoa que estava a governar a embarcação naquela altura. Ora, hoje não é assim. Hoje existe uma corresponsabilidade do proprietário e do comandante ou do skipper da embarcação, portanto, que estiver na altura do acidente, do sinistro, portanto, na embarcação. Portanto, existe uma partilha de responsabilidade. Porque, de facto, imaginem, por exemplo, que alguém vos entrega uma embarcação para vocês tripularem e a embarcação não estava nas melhores condições e há um acidente como resultado disso. Portanto, a responsabilidade não pode ficar só de quem estava a governar a embarcação, mas também há a responsabilidade de quem é proprietário e devia ter a embarcação em melhores condições. O seguro é obrigatório em todas as classes, meus caros. Em todas as classes, porque no classe 1, 2, 3 e 4 é obrigatório, definitivamente. Na embarcação tipo 5 é obrigatório se for equipada com motor, mas também é obrigatório se for à vela e tiver mais de 7 metros. Mas o seguro de responsabilidade civil não é muito caro. Quero-vos dizer que na Trainmar, para além deste seguro, também temos danos próprios, portanto, são valores perfeitamente compatíveis para estarmos descansados e não deixarmos de dormir por causa disto. Cartas de navegação. Portanto, agora vamos falar um bocadinho dos limites das cartas de navegação. Okay? No fundo, meus amigos estão a candidatar-se a um curso, neste caso um curso de marinheiro. O que é que esse curso de marinheiro vos permite fazer? Vamos falar aqui do caso do marinheiro com 18 anos, porque de facto o marinheiro com 18 anos é quando se pode tirar pleno partido dessa carta de marinheiro. Pode governar uma embarcação que tenha até 12 metros de comprimento, apenas durante o dia. Okay? E a uma distância de 3 milhas da costa e 10 milhas do porto-abrigo. Ora bem, agora reparem, se juntarem isto a uma embarcação tipo 5, isto não está perfeitamente ajustado. A embarcação tipo 5 só pode navegar até 3 milhas de um porto-abrigo. Portanto, vocês vão tirar uma carta que ultrapassa aquilo que é permitido a uma embarcação tipo 5. Okay? Por isso, uma embarcação tipo 4 seria a embarcação adequada, mas depois põe-se o problema das comunicações. Então, se calhar, é preciso fazer agora o curso de marinheiro e depois faço comunicações. Ou então, penso bem na coisa e faço imediatamente patrão local e tenho o problema resolvido. A potência instalada. Antigamente, no marinheiro era 60 cavalos, agora acabou essa limitação. Portanto, o que diz a lei é que a potência é adequada à certificação da embarcação de recreio. Ora, isto é algo que não tem que se preocupar, porque se a embarcação de recreio foi registada e foi aceita com uma determinada motorização, é porque ela está certificada. Portanto, é pacífico. Depois temos aqui o patrão local. Portanto, deixa de ter comprimento, que o patrão local costa e alto mar deixa de ter limites no comprimento. O patrão local, navegação diurna ou noturna à vista da costa. Até 6 milhas da costa e 25 milhas de um porto-abrigo. Okay. Encaixa perfeitamente na embarcação tipo 4. E potência também acabou aqui os limites de potência. O patrão de costa, navegação livre, diurna ou noturna, absolutamente indiferente, até 40 milhas da costa. Portanto, 40 milhas da costa já não se vê costa, coisa nenhuma. Portanto, aliás, a partir das 10 milhas, 13 milhas, portanto, começa a ser muito difícil ver costa. Portanto, até por fenómeno de refração, etc. Portanto, é muito difícil ver costa. O padrão de alto mar, portanto, não tem qualquer limite de área de navegação e também não tem qualquer limite de distâncias, etc. Portanto, muito menos no comprimento ou na potência.
Motas de água e pranchas motorizadas. Portanto, eu vou falar aqui só neste caso. Portanto, podem governar uma bota de água a partir dos 16 anos. Portanto, podem ter a carta de marinheiro. A partir dos 16 anos já vos permite governar motas de água. Naturalmente, apenas de dia, okay? E dentro do limite das 3 milhas do Porto de Abrigo. Okay? Portanto, para a mota de água, também não há limite, portanto, também se assume que é adequado à certificação da embarcação, embora não seja isso que diz a legislação. Eu aqui construí esta tabela, portanto, fiz aqui uma relação entre as embarcações de recreio, okay, e as cartas. Okay. Portanto, a embarcação de recreio tipo 1 e 2, portanto, é aquela que está ajustada a padrão de alto mar. Portanto, a distância da costa é 200 milhas, etc. Portanto, o padrão de alto mar não tem limite. Portanto, o tipo 1, a embarcação quando é tipo 1 ou tipo 2, ou é sem limite ou é 200 milhas. Não é? A carta necessária ou é PAM, significa patrão de alto mar. Portanto, o patrão de alto mar pode governar qualquer embarcação, naturalmente. A pessoa está preparada para estas distâncias e para estas embarcações. Já a embarcação tipo 3 é aquela que está, portanto, cai que nem um sapatinho no padrão de costa, portanto, porque a distância da costa é 40 milhas, portanto, encaixa perfeitamente, portanto, e o resto é igual. Padrão local também encaixa perfeitamente com a embarcação tipo 4. Portanto, distância da costa 6 milhas e distância ao porto 25 milhas. O marinheiro, com mais de 18 anos. Portanto, o comprimento é 12 metros, ok? Portanto, aqui uma restrição. Distância da costa, o marinheiro só pode ir até 3 milhas da costa e 10 milhas do porto, ok? A embarcação tipo 5 não encaixa nisso. Portanto, o que encaixa nisso, portanto, a embarcação tipo 4 permite fazer mais do que isso. O problema depois que temos é a questão das comunicações. Okay? A questão das comunicações é que vem depois a limitar, porque a embarcação tipo 4 tem VHF, portanto, que é um tipo de frequência rádio, e o marinheiro não tem essa valência, portanto não pode governar sozinho, reparem. Poderão dizer, então, mas eu não posso andar numa embarcação tipo 1. Podem, desde que estejam acompanhados por um patrão de alto mar, não é? E dentro da área, portanto, perfeitamente, portanto, estando lá outra pessoa mais graduada, portanto, poderão ser, sempre. Ok, eu penso que existe muitas vezes curiosidade sobre estes limites. Eu penso que ter saciado essa curiosidade. Vamos só passar rapidamente aqui mais 2 pontos ou 3. A navegação junto às praias, portanto, e áreas sensíveis. Nas zonas de banhos, atenção, praias com zonas de banhos, zonas concessionadas, a navegação é interdita até uma distância de 300 metros. Já referimos isto. Nas praias estamos próximos da praia, queremos embarcar ou desembarcar algo, podemos utilizar os corredores de acesso à praia. Os corredores de acesso à praia geralmente são aquelas zonas onde os banheiros têm um corredor para passar também com os equipamentos de segurança. Podem circular nesse corredor, não podem fundear, nem lá estar parados, nem a pairar, nem podem ficar na praia. Okay. Em que condições é que podem navegar nesse corredor? Sempre em baixa velocidade, portanto com pouco seguimento, e sempre perpendicular à praia, com o máximo de atenção. Podem haver ali pessoas a nadar nas proximidades, portanto, e a última coisa que vocês vão querer é ter um problema, um sinistro com alguém. Nas outras praias a navegação é livre, mas atenção, se houver pessoas a tomar banho, etc., portanto, tenham sempre muita cautela. Olhem sempre 360 graus, porque é a nossa obrigação. Motas de água e ski. O ski aquático e motas de água, portanto, no caso do ski, é obrigatório que estejam 2 pessoas a bordo, portanto, 2 tripulantes a bordo, um para governar a embarcação, outro para vigiar a pessoa rebocada. A pessoa rebocada é obrigatório que tenha sempre ou colete de salvação ou ajudas flutuantes. Reparem, este mocinho que está aqui na fotografia são ajudas flutuantes.
O colete pode ser o colete que faz parte da palamenta daquela embarcação. Portanto, ou uma coisa ou outra, ele tem que estar sempre protegido, porque o mais certo é que haja quedas e ele tem que estar a flutuar. O livrete, estou-vos a mostrar o facsímile do antigo livrete. Isto era uma cartolina, era e é uma cartolina em cartão. Isto porque eu ainda não vi livrete, já vos vou mostrar um modelo novo, mas ainda não o vi, ou vi via cores, ainda não vi nenhum. Portanto, o livrete tem aqui o conjunto identificador da embarcação, que no fundo é a matrícula, e aqui atrás, portanto, isto é uma cartolina em tríptico, vai colecionando os carimbos das inspeções, ok? Portanto, como veem, esta imagem que está aqui até já antiga, porque já passou bastante o prazo está ali. Portanto, e cada uma das quadrículas vai servir para carimbar uma inspeção. O interior tem a identificação do proprietário da embarcação, nome, marca, modelo, número de casco, marca, modelo e número do motor, e tem mais aqui o equipamento de segurança, o principal equipamento de segurança, a principal palamenta de segurança da embarcação. O novo modelo há de ser um cartão tipo cartão bancário, portanto este é o que está publicado em portaria, foi publicado recentemente, e então terá só a identificação do proprietário e da embarcação, portanto deixa de estar aqui qualquer referência à palamenta de segurança, o que vai ser bom, porque muitas vezes aqui, por exemplo, diz que tem X coletes, e depois às vezes passava a Polícia Marítima vinha e dizia que tá, mas diz aqui que são X coletes, o senhor não tem os coletes todos. É que de facto nós não somos obrigados a ter os coletes todos a bordo, só temos que ter a bordo o número de coletes igual ao número de pessoas embarcadas. Portanto, devem ser igual ao número de pessoas embarcadas e também igual e adequados às pessoas embarcadas. Não esquecer que se tivermos crianças, temos que ter coletes referentes a isso. Eu recebi aqui uma indicação de que haveria aí uma questão que tem a ver com os 300 metros da praia. Portanto, para ficar claro, nas praias de banhos marítimos a navegação é interdita no plano d'água até aos 300 metros de distância da praia. Okay. É permitido navegar nos corredores, mas apenas para ir embarcar ou desembarcar, sejam pessoas, seja algum material. Não é permitido ficar nesse corredor. Nos restantes praias marítimas, a navegação é livre, de acordo com este decreto-lei. Portanto, sendo permitido navegar, fundear e praticar também desportos náuticos, portanto, sem o limite dos 300 metros. Portanto, mas as restantes praias marítimas, tenham muita atenção, porque são zonas muito escassas hoje na orla marítima portuguesa. Podem encontrar na zona do Algarve, aquelas zonas das ilhas Barreira, como se chamam, porventura na zona de Aveiro, etc. Mas são muito poucas essas zonas onde a navegação é livre. E mesmo que seja uma zona de navegação livre, se houver lá pessoas a nadar ou a praticar essas praias, tenham muita atenção para que não haja de forma nenhuma acidentes. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós hoje vamos fazer aqui uma pequena entrevista de 5 minutos com um antigo aluno nosso e que hoje é nosso amigo e que faz parte daquelas dezenas de alunos que ficam muito próximos da Treinmar e do núcleo mais duro, que é o Nuno Mateus. Não sei se o Nuno já está aí. Alô, Nuno. Olá, Fernando. Boa noite. Boa noite a todos. Estás bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, Nuno, diz-me alguma coisa. Estás aonde? Estou no Crazy Bear. No Crazy Bear, que é o barco que tu compraste à sociedade com mais 2 amigos, certo? Mais o Francisco e mais o Filipe, exatamente. Acho que fazia todo o sentido falar convosco neste motivo náutico, não é? No barco. Acho que fazia todo o sentido e por isso escolhi o Crazy Bear para fazer esta entrevista. Fizeste muito bem, Nuno. Olha, Nuno, temos aqui 5 minutinhos, 10. Diz-me lá uma coisa, como é que vieste parar à Treinmar? As pessoas têm sempre curiosidade de perceber isso e depois perceber também o que foi o teu percurso. Olha,
eu vim para a Trem-de-Mar por engano. Pronto, é mesmo assim, foi por engano, porque eu não queria, nem nunca tinha pensado tirar a carta de marinheiro. Aquilo que eu, no ano de 2017, tinha pensado era tirar a carta de moto. E foi por isso que eu Mas fui... moto ou moto d'água? Não, moto, para andar na estrada, daquelas motas grandes. E, portanto, era isso que eu queria, era tirar a carta de moto, não é? Eu tenho aqui, eu preparei aqui um PowerPoint, eu não sei se vai conseguir... Estou a ver, podes passar. Estão a ver? Pode. Pronto, aqui o que aconteceu comigo é que houve uma mudança de rumo da minha vida. Assim que naquele ano eu vi um anúncio da Trem-de-Mar e decidi ir tirar a carta de marinheiro, porque para já a carta era uma carta muito mais rápida do que a carta de mota, e era muito mais em conta do que a carta de mota. E então eu decidi, olha, vou tirar esta carta de marinheiro, isto vai me dar para qualquer coisa. Pensei eu. Nunca pensei chegar a este ponto, não é? E a carta não me deu só para qualquer coisa, deu-me para muita coisa. E então, olha, deixa-me só dizer, pelo menos é muito mais seguro andar de barco do que de moto, não é? Portanto, a mortalidade não tem nada a ver, e o número de acidentes. Felizmente. Pois. Não, exatamente, eu pensei nisso. Eu pensei nisso quando tirei a carta de marinheiro. E é giro, porque a carta de marinheiro deu-me para muito mais do que aquilo que eu pensava vir a fazer. E inicialmente, com a carta de marinheiro, depois vieram as outras cartas, vieram os cursos de vela que vocês estão aqui a ver, e foi este ponto a grande viragem na minha vida. Foram o facto de eu ter a carta de marinheiro e, junto dos meus amigos, ser o primeiro a ter aquela carta de marinheiro foi um enorme orgulho para mim. Foi um enorme orgulho também para a minha filha ter o pai com uma carta de marinheiro, sendo a primeira de todas as cartas, mas é um orgulho ter a carta de marinheiro. E deu-me para andar com os amigos. Depois a Trem-de-Mar ofereceu o Vela Iniciação, que eu depois decidi fazer todos os outros cursos de vela da Trem-de-Mar, porque adorei o Vela Iniciação, marcou-me imenso e fiz novos amigos. E daí para a frente decidi nesse ano, portanto estamos a falar em julho, eu ter feito a carta de marinheiro em julho. Depois entramos todos de férias e em setembro, outubro, estava na Trem-de-Mar a fazer patrão local. Pronto, a partir daqui, patrão local, foram matérias novas, começámos a dar as cartas, que é magnífico, porque a matéria só por si eu não sabia nada disto, nem sequer tinha pensado em tirar a carta de marinheiro, e portanto esta matéria era toda nova para mim, eu estava a aprender com gosto. Fui para patrão local muito motivado, fiz e aprendi as cartas e as marés, e foi magnífico, porque fiquei com aquele conhecimento de que depois disto já estou pronto para ir navegar por aqui fora. E a partir daí chegaram as aulas práticas, com as aulas de patrão local e de patrão de costa e de marinheiro. Fizemos as aulas práticas, e isto já não saiu dentro de mim, e eu cada vez mais fazia amigos. Fiz amigos no curso de marinheiro, fiz amigos no curso de patrão local, patrão de costa. No patrão local foi o grupo onde me marcou mais, porque apesar de ter feito amigos em todas as cartas, no patrão local mantivemos um grupo muito forte, de amigos que ainda todos os meses todos os meses nós marcamos um jantar e estamos juntos. Aquilo que nós fizemos e aquilo que eu aconselho a quem tira a carta de marinheiro e quem tira a carta e as outras cartas daqui para a frente é para fazerem um grupo de amigos, juntarem-se e comprarem packs que a Trem-de-Mar tem disponíveis. Foi isso que nós fizemos. Desculpa interromper, foi o que vocês começaram a fazer, não é? Portanto, tu juntavas uns amigos e começaram a alugar os barcos.
Sim, nós estávamos muito juntos. Havia um grupo de 10 pessoas que estavam muito juntas. E a partir daí chegámos à conclusão: pá, nós vamos tirar a carta, não queremos só tirar a carta, queremos tirar a carta e ir para o rio e ir andar. E então cada um de nós comprou um pack. Comprámos, por exemplo, 2 ou 3 packs do Octanas, porque era o que estava Olha, na carta tens de aí uma fotografia do Octanas, porque nós neste tenho aqui curso várias sorteámos, fotografias do está, Octanas. do Aqui já sou Octanas eu. é este barco que está nestas fotografias. Portanto, é uma lancha que tem atualmente um motor de 80 cavalos, novo. E Aqui neste vídeo tinha 60 cavalos ainda, mas daqui dá para ver a vista que nós temos do Octanas para Lisboa, não é? É magnífico porque é muito manobrável, rapidamente a gente se põe em qualquer ponta, não é? Porque é um barco a motor e este motor era um motor de 60 cavalos. Eu aqui conseguimos apanhar ali aquela neblina debaixo da ponte 25 de Abril, que é magnífico. Lisboa, vista daqui é espetacular. É espetacular. É Lisboa então, Vista do Tejo. Olha, Nuno, deixa-me só interromper, desculpa lá. Hoje houve pessoas a quem saiu o sorteio do Octanas Experience. O Octanas Experience é um passeio neste barco para 2 pessoas, em que irá um skipper nosso, que eventualmente poderemos te convidar a ti, ou ser o Pinheiro, ou outro qualquer de nós. E, portanto, é uma voltinha de, entre aspas, de 1 hora para as pessoas experimentarem governar o barco e sentirem o barco. E, portanto, quem participar vai governar o barco. Passas a roda de leme e vais deixar governar, ou quem for. É exatamente isso. E nós fazemos isso. Nós, entre nós, os amigos, nós saímos muito e vamos dar grandes passeios com o Octanas, alugamos o Octanas. Eu julgo que ainda temos alguém ainda tem uns dias de PEC para gozar e, portanto, nós juntamos e vamos fazer aqueles vários trajetos que vocês têm definidos. Gostamos muito de ir ao Seixal a almoçar, a lanchar, só tomar um copo ao Seixal e voltar, fazer aqui a voltinha frente a Lisboa. E foi isso que nós Oeiras, Cascais, Oeiras, Cascais, e comprámos, cada um comprou um pack, uns de Octanas, outros do Treino de Mar 2, e foi por aí fora, e fomos do Bug 3, e como éramos um grupo de 10 pessoas, deu para fazermos para utilizarmos todos os barcos que a Treino de Mar tem disponíveis. E isso deu-nos, para já, muito mais confiança, deu-nos um alento para continuar as outras cartas e vimos Lisboa como pouca gente vê do lado de cá. Infelizmente pouca gente, porque as pessoas pensam que isto é uma coisa cara. Isto não é caro, não é caro. Nós gastamos mais dinheiro noutras coisas e supérfluas e que não tem sentido nenhum, e nisto vale muito a pena. Eu gosto muito de beber uma cerveja debaixo da ponte 25 de Abril, gosto muito de fazer aquela foto ao pé do Terreiro do Paço, que são fotos que têm que ficar. E convidar amigos para dar uma volta, não é? Que é uma coisa gira também. Temos aqui esta foto aqui do lado esquerdo, este pôr do sol. Aqui o sol já estava, foi a seguir à tarde, portanto tínhamos lanchado, almoçado e lanchado no Seixal, é a saída da Baía do Seixal. Depois temos aqui uma série de fotos de Lisboa, acho que são aquelas fotos que nós temos que tirar quando vamos passear agora. E andar de Octanas é muito rápido e pomos rapidamente em qualquer sítio. Tu no Instagram tens fotos magníficas, portanto, és Nuno Mateus no Instagram? Não. Tenho uma pequena alcunha. Sou Nuno Mateus, para procurar com o Nuno Mateus aparece, mas a minha alcunha é Nunito de Portugal. Nunito de Portugal, mas tens lá fotografias que têm muitos seguidores e tens depois, fotografias ótimas. Olha, mostra aí mais fotografias. Pronto, temos aqui este vídeo que nós fizemos com o Octanas, um grupo de amigos, foi aquele dia do Octanas, magnífico. Parámos à entrada do Seixal, vocês podem ver a praia do Seixal logo ali à entrada, isto é a saída da Baía. E demos ali, pusemos o Octanas a pairar e demos uns valentes mergulhos. A água estava magnífica. Esta água aqui, nesta zona, anda por volta dos 18 graus, 18, 18,5, 19, pode eventualmente às vezes ir aos 20. Para o lado do Oeiras, a água está nos 14 graus, 14, 15 graus. Portanto, esta zona aqui, eu gosto muito deste local. Para dar os mergulhos, ir para almoçar,
A comida é ótima no Seixal. Eu aconselho fazer um passeio. Às vezes Um passeio, a pessoa não tem muito noção que o Seixal é tão giro chegando lá de barco. Olha, Nuno, estamos um bocadinho impressionados com o tempo. Mostra aí mais Pronto, coisas. aqui foi um ano novo que eu tive a oportunidade de celebrar no Rio, com a ajuda da Trem de Mar, obviamente, epá, que eu muito agradeço e que marcou a minha vida. Depois tive a necessidade de passar de nível, que foi comprar um barco. Fui mais os meus sócios, o Francisco e o Filipe, juntamente com o mestre Carlos Clara, a buscar um barco em Inglaterra. Fizemos a viagem desde Salcombe até Lisboa, com várias paragens. Parámos em França, fizemos o Golfo da Biscaia, parámos na Corunha. O barco ficou lá durante um tempo porque o tempo estava mau e nós não podíamos vir, havia ventos muito fortes e ondulação também muito grande. Depois viemos da Corunha para Lisboa, estava previsto fazermos em 2 dias, fizemos em um dia e nem chegou a 1 dia e meio. Tivemos a andar muitíssimo bem, tivemos a companhia dos golfinhos e tudo. Olha, não deixa-me só dizer, portanto, esse barco foi comprado junto com o Francisco Carregas, que tu já conheceste na Trem de Mar e que é uma pessoa também muito próxima e que faz parte também aqui do núcleo duro. O Carlos Clara também conheceste através da Trem de Mar e também faz parte do... Foi giro porque a minha conversa com o Arriegas surgiu numa brincadeira que nós fizemos um sunset. Estávamos a fazer um sunset, íamos todos, e surgiu numa brincadeira, vamos comprar um barco. Olha, eu vou comprar um barco. E eu disse, olha, também vou comprar um barco. E depois chegámos à conclusão, se juntássemos todos e comprássemos um barco. E foi assim, nessa brincadeira. E o Carlos Clara, pronto, o Carlos Clara só faz isto, não é? Faz transporte de barcos e foi logo a primeira pessoa que me apareceu à cabeça e que tinha essa disponibilidade, porque só fazia transporte, só faz transporte de barcos, e então ele aceitou logo desde o início e foi magnífico, porque conseguimos trazer o barco. Foi um planeamento duro, foi tudo muito rápido e tudo a olhar para o tempo, não é? Porque o tempo é que manda. Tivemos o barco parado 3 semanas na Corunha antes dele vir para Lisboa, mas de resto, tanto em Salcombe como em Brest, em Brest tivemos parados um dia, depois o resto foi seguir para a Corunha. Em Corunha foi onde ele teve mais tempo. Olha, Nuno, vocês estavam ali um bocadinho impressionados pelo Brexit, portanto queriam trazer o barco que compraram em Inglaterra, queriam trazê-lo e, portanto, tiveram que apanhar ali uma janela de tempo, o tempo não estava muito famoso. Isto já foi outubro, portanto... Esse era o nosso problema, porque o Brexit ia entrar... E não compraram um barquinho, compraram um barco já bastante grande, com 3 camarotes, um salão enorme. 42 pés e meio. 42 pés, muito bem. Tem 12 metros e 60 de comprimento, tem 4 metros e 16 de boca, e tem de patilhão, de calado, tem 2 metros e 10. É grande em tudo. Olha, e agora estás na Expo, neste momento estás na Marina da Expo no barco, a fazer a entrevista, é isso? Neste momento estou, exatamente, o barco está na Marina do Parque das Nações, e eu estou dentro do barco a fazer a entrevista. Pronto, eu sei que tu não vives aí, mas poderias viver. Mostra lá aí o barco por dentro, que as pessoas têm curiosidade. Se puderes mostrar, podes mostrar ou não? Posso. Deixa-me Olha uma voltinha para as pessoas verem. Então, é assim, aqui nesta zona onde eu estou é o salão. O salão, portanto, ali atrás fica a entrada e a mesa de cartas. Aqui a mesa de cartas. Depois temos aqui, portanto, isto é o salão. Vou-vos mostrar assim para terem uma ideia. Já tenho aqui a minha espinha ao lume para fazer. Agora aqui, pronto, esta é a zona. Sim. Vê se consegue ver o salão, muito bem. E depois tem... Aqui atrás temos um camarote. Temos aqui um camarote aqui atrás. Portanto, que é um camarote duplo para 2 pessoas, um de cada lado, não é? Exatamente. O outro lado é igual e depois temos aqui esta suíte presidencial, que é mesmo suíte, porque tem esta cama magnífica. Deixa lá ver se eu acendo aqui outra luz. E tens 2 casas de banho completas, certo? E 2 casas de banho completas, exatamente. Muito bem. Podias viver aí, pá. Podia, não me importava. E ele é muito estável, portanto a gente
eu facilmente enjoo, mas aqui, mesmo ele estando parado, não tenho esse problema. Muito bem. Olha, Nuno, estamos aqui pressionados com o tempo. Muito bem. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Não, obrigado eu. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Achamos que isto é engraçado para as pessoas, para os alunos que estão a acompanhar o curso, para verem um barco por dentro, etc. Muitos deles nunca viram como é que é um veleiro por dentro. E também para perceber o que é que pode ser o caminho de cada um, não é? Isto não há dois caminhos iguais. Não, exato. E o meu caminho aqui não estava, nem sequer estava a fazer parte dos meus planos, naqueles planos mais longínquos. Não fazia parte. E hoje em dia já penso em ir daqui para as Caraíbas, por exemplo, coisa que eu não pensava há 3 anos e meio quando comecei esta brincadeira. Tem aparecido muita gente que vinha tirar a carta para andar de moto d'água ou para andar de lancha. Agora, para andar de moto de estrada, és a primeira história que eu ouço. Foi literalmente isso que aconteceu e ainda hoje não tenho a carta de moto e tão depressa não vou ter. Eu volto a dizer, a náutica é muito mais segura, felizmente, do que andar na estrada e andar na estrada de moto. Muito bem, Nuno. Olha, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado eu, a ti, à Trem de Mar, por este momento. Obrigado a todos que estiveram a ver aqui esta entrevista e espero que isto vos dê força para continuar e seguir em frente. É verdade, só um conselho. Tirem a carta e usem a carta.